Boa noite a todos. É uma alegria poder estar aqui com todos vocês que escolheram vir a esta casa esta noite. Então, para mim é uma satisfação muito grande poder compartilhar das minhas reflexões. E também aqueles que nos acompanham nas redes sociais também, fica aqui a minha gratidão. Peço licença para a espiritualidade aqui presente para que a gente possa iniciar nossos trabalhos. A condição de espíritos inteligentes que somos nos coloca naturalmente no uso do nosso livre-arbítrio e, consequentemente, como observadores e juízes nas relações sociais e diante dos acontecimentos da vida, né? E por essa razão nós temos aí a nosso favor a justiça, que estabelece para todos nós os limites de ação, que tornam as medidas de avaliação, de atitudes mais equilibradas para todos, e também estabelece aí regras para garantir uma boa convivência em sociedade. Porque se isso não fosse, nós estaríamos em grande risco, não é? E a sociedade não teria aí regras para estabelecer os limites que favorecem a harmonia e a boa convivência. Portanto, o julgamento é necessário ainda numa sociedade que caminha a passos lentos para a evolução moral. Então, a reflexão da noite de hoje foi baseada no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os misericordiosos, mais específico no item 11, que trata sobre o julgamento precipitado. E o Mestre Jesus, ele nos alertou lá nesse item 11 e também no Sermão do Monte para a responsabilidade de julgarmos o próximo. Quando ele diz uma frase que quase que todos nós conhecemos, né? Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo que julgar, vos serão julgado também. E com a medida que tiver medido, vos serão medidos. Essa passagem também está em Mateus, capítulo 7, versículo 1 e 2. E conta-se que na antiga Grécia, Sócrates, ele tinha a sua reputação era de muita sabedoria. E um dia veio alguém encontrá-lo, né, o grande filósofo, e disse a ele: olha, na condição de teu amigo, eu tenho alguma coisa muito grave para te contar. E o sábio disse: espera, você já passou o que vai me contar pelo crivo das 3 peneiras? Ele disse: 3 peneiras? Falou: sim, meu caro amigo, as 3 peneiras. A primeira peneira é a da verdade. Tem absoluta certeza quanto a isso que pretende me contar? Falou: bem, certeza eu não tenho. Eu ouvi dizer. Ele diz: então observemos se passou o assunto pela segunda peneira, o da bondade. Ainda que não seja verdadeiro o que julga saber, será que é bom isso que você tem para me contar? E o homem diz: isso não, pelo contrário, nada bom. Fala: então vamos ver se passa pela terceira peneira, o da utilidade. É útil o que tens a me dizer? Ele diz: útil? Útil não é não. E aí concluiu o filósofo: bom, se o que você tem para me contar não é verdadeiro, nem bom e nem útil, esqueçamos o assunto, já que não se preocupe mais, porque não vai ter nenhum valor para nós. E diz ele: da próxima vez que ouvir algo, antes de ceder ao impulso de passar adiante, submeta ao crivo das 3 peneiras. E o filósofo Pitágoras também já nos disse que o homem, ele é a medida de todas as coisas, não é? Então, quando o que se tem para medir é sempre o comportamento do outro, recomenda-se em primeiro lugar cautela, bom senso
e prudência. E isso já nos ensinou Jesus na sua fala, quando ele diz: aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra, não é? E qual de nós aqui que pode realmente sequer pensar em atirar a primeira pedra? Agora já não é mais a pedra física, não é? Agora é outra pedra que nós vamos ver mais para frente. Então, a gente tem que parar e refletir nisso. Como espíritos imortais que somos, né, já tivemos dezenas, centenas de existências, né? A gente tem o hábito de falar vidas. Na outra vida eu fiz tal coisa. Não, vida do espírito só tem uma, que é a vida do espírito, que ele é imortal. Nós tivemos outras existências, teremos outras mais existências, né? Então nós já tivemos tantas existências. Será que nós nunca nos equivocamos, nunca erramos? Né? E com isso diversas vezes já fizemos, não é? E na verdade, se nós pararmos para analisar, nenhum de nós gosta de ser julgado, não é verdade? Ou será que é só eu? Não, ninguém gosta, não é? Essa é mais uma razão para que a gente não julgue ninguém. Como diz lá no item 11, nem mesmo por pensamento, onde foi lido aí, né, no Evangelho, que a gente pode fazer a caridade até por pensamento. E Emmanuel também nos orienta para a necessidade da benevolência, ou seja, da bondade nos julgamentos, até mesmo quando se tratar sobre assuntos do coração, ou seja, do sentimento, coisas que nós ainda não sabemos muitas vezes lidar. Diz Emmanuel: se alguém te parece cair sobre os enganos do sentimento, silencia e espera. E se alguém vos parece tombar em delinquência por desvarios do coração, espera e silencia. E diz Emmanuel: sobretudo, compadeçamos-nos uns dos outros, porque por enquanto nenhum de nós consegue conhecer-se tão exatamente a ponto de saber hoje qual o tamanho da experiência afetiva que nos aguarda amanhã. E diz Emmanuel: incorrerá em grande erro se o fizer para criticar e divulgar, porque será faltar com a caridade. E falando de caridade, lá no Livro dos Espíritos, na questão 886, Kardec pergunta aos espíritos superiores qual o sentido da verdadeira caridade, como entendia Jesus. E os espíritos superiores nos responderam, né? Benevolência, ou seja, bondade para com todos, indulgência para as imperfeições alheias, ou seja, não enxergar os defeitos dos outros, e o perdão das ofensas. Só que pelo fato de nós estarmos aqui hoje ouvindo sobre a importância dessas virtudes que precisamos adquirir, não significa que nós vamos sair daqui bonzinho, não enxergando mais o erro do outro e perdoando todo mundo, não é? Nós não vamos conseguir. Eu penso que essa caridade aqui, como entendia Jesus, é a mais difícil de nós praticarmos. Porque a caridade material, que é importante, é necessário, nós precisamos continuar fazendo, é a mais fácil. Colocar a mão no bolso, dar um trocado, comprar uma cesta básica, ajudar na casa espírita, isso além de ser uma obrigação nossa, é a mais fácil que tem fazer. A difícil, a meu ver, é essa. É ser bom o tempo todo. É não enxergar o defeito alheio e perdoar. É ou não é, gente? É a mais difícil, não é? Pelo menos para mim é. É muito difícil. Porque a indulgência, a bondade, o perdão, ele requer um exercício. Para nós aprendermos a não julgar mais os outros, a gente precisa praticar. Não é de um dia para o outro que nós vamos adquirir essa virtude. É um exercício diário, constante na nossa vida. Nós teríamos que adotar a regra dos alcoólicos anônimos. Só hoje eu não vou julgar ninguém. Só hoje eu não vou falar mal de ninguém. Só hoje eu só vou enxergar o lado bom das pessoas. Sabe, trabalhar só hoje, para isso ir virando um hábito na nossa vida, para que se torne uma virtude em nós. Então a gente tem que começar
corrigindo as pequenas indelicadezas, as pequenas ofensas que acontecem no nosso dia a dia, para daí, quem sabe, ainda nessa existência, ou até mesmo em outra, a gente conseguir trabalhar todas as outras, né? Aprender a relevar, a perdoar, a não olhar as grandes ofensas que acontecem na nossa vida, porque nós já conhecemos o Evangelho, nós não podemos mais alegar ignorância, né? A gente já sabe o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que não é, o que podemos, o que não podemos fazer. Então, por que tirar a primeira pedra se nós sabemos que a lei divina jamais deixa o culpado impune? Né? Por que fazer justiça com as nossas próprias mãos? Então, antes de nós revidarmos aí uma palavra ofensiva, que muitas vezes foi dita no impulso das emoções, né? Ou aceitar uma provocação, vamos pensar duas vezes e refletir e falar, será que vale a pena gastar energia com isso? Quanta coisa poderia ser evitado se nós pensássemos duas vezes antes de tomar qualquer decisão? Se nós pensássemos antes de escrever no WhatsApp. Eu gosto de dar esse exemplo porque o WhatsApp é a nossa veículo de comunicação mais atual, mais usado, né? E agora com esse negócio de desabilitar o online, desabilitar a visualização, você não sabe se a pessoa leu. E aí? A gente escreve, depois você vai ter que correr apagar. Às vezes no ímpeto do nervoso você apaga só para você, não apaga para todos. Ixi, dá maior B.O. Então, para que ter que correr esse risco? Vamos pensar antes, né? Em publicações nas redes sociais, vamos pensar antes de compartilhar alguma coisa. É bom? É verdadeiro? É útil? Passar pelo crivo das três peneiras. Porque se nós usássemos aí o bom senso, o equilíbrio, a prece, o crivo das três peneiras, muita coisa poderia ser evitada no mundo de hoje. Fazer aos outros o que gostaria que fizesse para mim. É isso que Jesus nos recomenda, a todo instante. Porque na vida, hoje, só é possível e válido o auto-julgamento. E muitas vezes, julgar a si próprio, né? E muitas vezes nós não temos capacidade de avaliar o que se passa dentro do nosso íntimo, né? O que nos dói, o que nos fere a alma, o coração, o que nos faz sofrer, ou o que nos agrada, o que nos preenche. Às vezes nós não temos capacidade de compreender o que está passando dentro de nós. Às vezes a gente fica deprimido, triste, agoniado. As pessoas perguntam, mas o que você tem? Eu falo, não sei, estou assim hoje, não consigo entender o que eu tenho. Não é assim? A gente é muito sem saber o que está dentro de nós. E muitas vezes nós sentimos também que as pessoas que nos cercam, elas são incapazes de nos compreender sem julgar. E como é que nós podemos ser juízes da vida dos outros? A gente não entende nem o que a gente sente muitas vezes. Porque se nós analisarmos alguém, é imprescindível nós lembrarmos que o comportamento desse alguém é compatível com tudo aquilo que ele já sabe, que ele aprendeu, que ele entende como verdade para ele. Mesmo que para nós possa parecer errado, né? É o ponto de vista da pessoa, né? E o mais interessante também nisso é que quando nós criticamos alguém, nós estamos nos obrigando a colocar numa posição mais elevada moralmente. E nem sempre nós iremos conseguir ficar nessa posição. Porque às vezes a gente também se equivoca. Não tem aquele ditado, não goste para cima que cai na testa? Às vezes a gente faz isso, a gente julga o outro, a hora que vê a gente está fazendo igual. Fala, puxa vida, falei do companheiro lá e olha eu fazendo aqui. Né? Então, quando a gente julga o outro, a gente se coloca num padrão mais elevado moralmente. E às vezes a gente não consegue. Porém, se nós procurarmos agir de maneira mais amorosa, mais compreensiva, muitas ideias preconceituosas irão afastar-se da nossa mente. Ao deixar de sentir certo prazer, né, ao abrir mão de hábitos de ficar avaliando a vida alheia, e comentando com as outras pessoas, que é o que a gente faz, né, a maledicência,
Quando nós decidimos parar, mudar de comportamento, ouvir mais e falar menos, por isso que Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca. Quando nós agimos dessa maneira, nós decidimos mudar o comportamento, tudo ao nosso redor muda. Mas aí a gente pode falar, Cláudia, mas é tão difícil mudar esse comportamento, é um vício que está já há milênios com nós. A maledicência já caminha conosco há muito tempo, né? Concordo que é difícil, mas só depende de nós de mudarmos, depende de cada um, não depende do outro, depende de mim. E está lá, não sei o que estou falando, está lá no Livro dos Espíritos, questão 909. Pode o homem vencer as suas más tendências pelos seus esforços? A gente gostaria que a resposta fosse: depende, às vezes, ou não, depende muito da situação. A gente queria que fosse uma resposta meio em cima do muro, mas não, os espíritos foram bem diretos, falaram sim, e algumas vezes fazendo fracos esforços, e o que lhe falta é vontade. Ainda no final eles lamentam: quantos poucos dentre vós fazem esforços. Ou seja, nos falta vontade de mudar. Segundo o espírito que respondeu, fala isso para todos nós. Dá a impressão de que esse espírito nunca reencarnou, né, gente? Quando ele responde isso, fala: não, esse cara acho que nunca esteve aqui na matéria, não sabe como é que é viver, conviver, mas não, eles já tiveram aqui entre nós e são bem diretos a não responder. Então, quando nós decidimos mudar, parar de se preocupar com a vida alheia, a gente deixa de se atormentar com a imperfeição do outro, aceitando o fato de que o outro dá aquilo que ele sabe, dentro do grau de maturidade que ele tem, do processo evolutivo dele, né? E aí nós também, em virtude das nossas limitações, que também temos, vamos mostrando tudo aquilo que a gente já sabe, que a gente já aprendeu, de acordo com o nosso grau de maturidade também. Por conta disso, nós temos que nos perguntar, né? Às vezes a gente julga o outro, mas será que nós não estamos deixando a desejar para aqueles que caminham conosco também? Temos que pensar nisso. Porque existe um pensamento atribuído a Madre Teresa de Calcutá, onde ela diz que se você julga as pessoas, não tem tempo de amá-las. Então, quando a gente enxerga um comportamento inferior no outro, é porque a gente não está tendo amor por ele. Quando a gente só enxerga imperfeição naquele que trabalha com a gente ou convive com a gente, porque a gente não tem amor, porque a pessoa não tem só imperfeição, ela tem coisa boa também, né? Então a gente tem que passar a enxergar o lado bom das pessoas. Às vezes a gente tem uma amizade de mais de 20 anos, 30 anos, essa pessoa é super legal com a gente, de repente ela faz uma coisa, ela se equivoca num comportamento, numa fala, a gente joga tudo fora, esses 20 anos de convivência, por causa de uma atitude. A gente não analisa o todo, o que aquela pessoa é, o que ela representa na nossa vida. A gente só enxerga a imperfeição dela. Conta-se num livro que não é espírita, um livro de autoajuda, de um escritor americano, William, que em uma manhã em Nova York, um domingo, ele estava no metrô e dentro do vagão do metrô havia alguns passageiros que estavam calmamente lendo seus jornais, suas revistas, alguns cochilando, aquele ambiente bem calmo e tranquilo dentro do vagão. Subitamente, em uma das paradas, um homem entrou no vagão com os seus filhos. As crianças faziam aquela bagunça, se comportavam mal. O clima mudou instantaneamente dentro do vagão. O homem sentou-se ao lado de William, fechou os olhos, aparentemente ignorando toda a situação. As crianças corriam de um lado, corriam do outro, derrubavam a revista dos outros, tropeçavam nos pés, puxavam jornal, gritavam, faziam aquela bagunça. Mesmo assim, aquele pai não fazia nada. Para o William era quase impossível evitar a irritação. Vamos se colocar no lugar dele, né? Imagina. Ele não conseguia imaginar que aquele pai pudesse ser tão insensível
a ponto de deixar que seus filhos fizessem a maior bagunça, incomodassem as pessoas e não tomassem nenhuma atitude. Dava até para perceber que as outras pessoas também estavam ficando irritadas e muito incomodadas. Aí até uma certa altura, enquanto ele ainda conseguia manter a calma e o controle das suas emoções, William virou-se para o homem e disse: Senhor, seus filhos estão perturbando a todos. Será que o senhor não poderia dar um jeito neles? O homem olhou para o William como que se estivesse tomando consciência da situação naquele exato momento e disse calmamente para ele: sim, eu creio que o senhor tem razão. Acho que eu deveria fazer algo. É que nós acabamos de sair do hospital onde a mãe dos meninos veio a falecer. Eu não sei o que pensar e parece que eles também não sabem como lidar com isso. Nós podemos imaginar como que o William se sentiu naquele momento, não é? Diante de uma resposta dessa. Ele passou a ver aí a situação de um modo diferente, e como ele via diferente, ele pensava e sentia diferente. E aí, trazendo para nós essa história, quantas vezes nós vemos, sentimos e agimos diferente daquilo que nós deveríamos agir, né? Por não perceber a realidade por trás da cena. No mundo conturbado onde nós vivemos, nós pensamos quase que exclusivamente em nós próprios. Muitas dores, gemidos, passam ocultos, desapercebidos por nós. E aí a gente perde a oportunidade de ajudar. Por isso que é importante que cultivemos em nós a sensibilidade para perceber a dor oculta e amenizar, se for possível. Mas geralmente o que nós fazemos é já olhar, julgar e condenar mentalmente, sem a mínima análise da realidade que está passando por trás daquela situação. E quantas vezes nós, espíritas, eu não sei aqui na cidade se tem muito morador de rua, mas na nossa cidade tem. Quantas vezes nós estamos aí passando numa avenida movimentada que tem um farol, tá lá um morador em situação de rua, parado, nós vamos nos aproximando, de repente a gente visualiza ele, já vem aquele pensamento: já vai me pedir dinheiro para comprar droga, ou vender uma balinha para comprar droga. É ou não é assim? Então, em resposta a esse tipo de pensamento, Meimei nos traz uma reflexão dizendo que não perca tempo em procurar o mal, contudo, coloque atenção no bem, coloque em socorrer as vítimas. Diante desse ou daquele sucesso amargo, sempre mais do que nós, Jesus sabe. Conhece o divino amigo, onde esconde o verme do vício, como também onde se oculta a farpa da crueldade. Se alguém prefere mergulhar na sombra, Jesus sabe. Se alguém não te escuta a palavra de amor, Jesus sabe. Se alguém surge enganando aos teus olhos, Jesus sabe. E se alguém foge de cumprir um dever, Jesus também sabe. Então não precisa que nós julguemos esse nosso irmão, se ele vai ou não vai fazer o que ele está pedindo ali. Porque Jesus sabe. E Jesus também sabe o que passa no nosso coração e no nosso pensamento naquele exato momento. Ele também sabe. Então, como é bom quando alguém percebe as nossas dores, os nossos sofrimentos, que muitas vezes nós não ousamos falar. Quando alguém nota que nós estamos passando por momentos difíceis na nossa vida e nos oferece apoio. É tão bom, tão confortador encontrar alguém que lê em nossos olhos a tristeza que nós levamos na alma e nos acene com uma palavra de conforto, de otimismo. Porque as pessoas, elas têm maneiras diferentes de enfrentar o sofrimento. Umas se desesperam, outras se calam.
outras ficam agressivas, algumas fogem pelas portas do suicídio. E por tudo isso, nós não devemos julgar as situações pelas aparências, porque muitas vezes nós podemos enganar. No caso do metrô, após saber o que realmente estava acontecendo com aquele pai e seus filhos, o coração de William tomou-se de compaixão. Disse ele ao homem: puxa, sinto muito. Como gostaria de falar sobre isso? Posso ajudar em alguma coisa? Essa foi a atitude daquele que estava prestes a ter um ataque de nervos ali. Seus sentimentos mudaram, e mudaram porque ele soube a verdade que estava escondida por trás de uma aparente indiferença de um homem que não sabia lidar com o seu próprio sofrimento. Então hoje as pedras que nós usamos para julgar as pessoas, muitas vezes é o nosso pensamento, é a nossa língua, a nossa fala. A pedra só mudou, só se atualizou. Então a gente tem que parar com isso, né? E aí nos ensina Emmanuel: se você decidir praticar a compreensão, adiantará consideravelmente no caminho do amor em direção à paz, que te fará suporte para a felicidade. Para isso, diz Emmanuel, é necessário te colocar no lugar dos outros, de modo a não perder tempo com qualquer julgamento leviano, capaz de te colocar em complicações e enganos. E ele diz: se te observar na condição do agressor, imagina quão valioso te faria o perdão daqueles que houvessem te ferido. Se caso você se visse no lugar de uma pessoa caída em tentação, reflete se poderia haver resistido com mais eficiência ao assédio das sugestões infelizes. Se você estivesse na posição daquele que controla a fortuna ou o poder, examina qual seria teu comportamento. É fácil a gente julgar o comportamento do outro, né? Ele fala: colocando na situação dos companheiros que estão em lágrimas por perda dos seus entes queridos através da morte, pensa na extensão do sofrimento que dilacera o teu coração ao perder a companhia daquele que mais ama. Ele diz: de quando em quando, sujeita-te no silêncio aos testes desse tipo de natureza, dialogando intimamente de ti para contigo mesmo, descobrirá dentro de você as fontes de renovação espiritual, a te nutrirem os sentimentos com novos princípios de tolerância e compreensão. E finalizando, nos divertiu Jesus: não julgueis para não serdes julgados. E o Divino Mestre, entretanto, não nos disse impedido de julgar a nós próprios, de modo a revisar os nossos ideais, as nossas atitudes, colocando-nos finalmente a caminho da nossa própria iluminação, porque cada um de nós tem o seu drama, tem a sua aflição, a sua dificuldade, a sua dor. Então, antes de julgar, busque entender o próximo e compadecer dele, para que a tua palavra ou o teu silêncio seja uma luz de fraternidade no incentivo do bem. E acima de tudo, lembra de que amanhã outros olhos estarão sobre você, assim como o seu está sobre os outros hoje. Com isso, será julgado pelos teus julgamentos e medido segundo as medidas que aplicar aos outros. Deus é justo. Então, onde o mal se destacar, faz o bem. Onde o ódio se mostrar, fale de amor. Faz o bem que puder. E entregando a justiça para a lei de Deus, nós entenderemos que Jesus nos chamou para fazer brilhar a estrela da verdadeira caridade, onde passar a escuridão. E a verdadeira caridade é bondade, indulgência e perdão. É o BIP
da doutrina espírita. Recordemos o olhar compreensivo e amoroso de Jesus, a fim de esquecer o argueiro que por vezes aparece nos olhos dos nossos irmãos em luta. Porque o Mestre, ele jamais se deteve na faixa escura dos companheiros em luta. Ele não enxergava as sombras de todos nós. Ou melhor, ele não enxerga. Ele enxerga nós lá na frente, perfeitos já, cheios de virtudes. Então, busquemos algo do olhar de Jesus para os nossos olhos. E a crítica será definitivamente banida do mundo das nossas consciências, porque então nós teremos atingido o grande entendimento que nos fará discernir de cada companheiro no caminho. Pratiquemos a verdadeira caridade que Jesus nos apresentou. Apliquemos na nossa vida a regra do só hoje eu vou ser bom, só hoje eu não vou julgar, só hoje eu não vou falar mal do outro. Adotemos isso para a nossa vida, que com certeza seremos espíritos melhores ainda nessa existência. Que Jesus nos abençoe e nos fortaleça nessa caminhada em busca dessa iluminação interior, individual para cada um de nós. Uma boa noite, muita paz a todos. Muito obrigada.